momento, nós somos alunos do Colégio Vicentino Padre Correia e estamos apresentando o Jornal Tribuna da Fraternidade, edição São José. E para dar início ao jornal, chamo a atenção de todos para o QR Code na tela. Você aproxima a câmera do seu celular para o QR Code e tem acesso exclusivo ao conteúdo da vida e trajetória de São José. A oportunidade está aí. Vamos participar? E para dar início à conversa, nós, do CVPC, durante este semestre, trabalhamos no Projeto São José, aproveitando o convite do Papa Francisco em celebrar o Ano Josefino. E começamos pelo 6º ano, com o tema José de Nazaré. Vamos acompanhar as atividades. A história que hoje vamos contar é de um dos santos mais conhecidos da cristandade, São José, o patrono da Santa Igreja. José nasceu provavelmente em Belém, sendo o terceiro filho de 6 irmãos. O seu pai se chamava Jacó. Desde pequeno, José foi um jovem com muito talento e um de coração humilde e manso, mas, sobretudo, muito fiel a Deus, um praticante exemplar das leis ízimas da sua época. Oh glorioso São José, Deus confiou a ti a missão de proteger a família de Nazaré. Nas vossas maiores aflições. Uma assembleia na marcenaria. Numa carpintaria, está acontecendo uma reunião. O comitê das ferramentas está reunido para acertar algumas diferenças. O martelo exerce a presidência, mas os participantes lhe notificam que terá que renunciar. Por quê? Faz muito barulho, passa o tempo todo dando golpes, é um absurdo. O martelo reconhece, mas pede também que seja expulso o parafuso. O parafuso dá muitas e muitas voltas para conseguir resolver alguma coisa. O parafuso concorda, mas por sua vez pede que seja expulso a lixa. Ela é muito áspera, entra sempre em atrito com os outros. A lixa, coitada, acata a decisão, mas também tem uma condição, que seja expulso o metro. Ele anda medindo os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. No auge dessa discussão, entra o carpinteiro. Silêncio geral. Ele junta as ferramentas e começa a trabalhar. Utiliza o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Finalmente, de uma rústica madeira surge um finíssimo móvel. Depois disso, quando as ferramentas ficaram sozinhas, a assembleia recomeçou. Nesse momento, quem toma a palavra é o serrote, que havia ficado caladinho, e diz: amigos, ficou demonstrado que todos temos defeito, mas vejam o carpinteiro, trabalhou com as nossas qualidades, com nossos pontos fortes. Assim propõe um trato. Não vamos mais ficar ressaltando os pontos fracos uns dos outros, mas vamos valorizar os nossos pontos fortes. A metáfora serve de uma grande lição para todos nós. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidade, isso é para os sábios. Sobretudo, quando essas qualidades superam o ódio, a vaidade e a ignorância. O anjo lhe apareceu e num sonho entendeu que seria o pai do Filho de Deus. Valei-me São José nas minhas dúvidas e medos. Valei-me São José quando me bate o desespero. Valei-me São José, quero seguir os teus exemplos nas minhas orações. Valei-me São José, ó glorioso São José.
localizado na Galileia, ao norte do Palestino, nasceu um menino muito simples e de origem humilde, descendente da casa real de Davi. José era seu nome, filho de Jacó. José foi o terceiro filho de seus irmãos. Quando era criança, José ajudava seu pai na lavoura, mas logo começou a mostrar interesse na arte da carpintaria. Seu talento era tão notável que José não era um simples carpinteiro, mas uma espécie de artesão, um homem simples e trabalhador nessa época. Ainda não sabia o que Deus havia reservado para a sua vida só. José, junto com seu irmão mais velho, chamado Cleofas, trabalhava na lavoura, ajudando seu pai a produzir alimentos. Com o passar dos anos, José revelou uma notável preferência ao trabalho com a madeira, o que levou a desempenhar a função de carpinteiro. Quando São José tinha aproximadamente 30 anos, foi convocado pelos sacerdotes do templo. Estava juntamente com outros jovens que eram da tribo de Davi. Chegaram ao templo, onde lhes foram explicado
que uma das virgens que habitava no templo chegou à idade do casamento. O seu nome era Maria. Os alunos do 7º ano elaboraram um trabalho com o tema São José o Carpinteiro. O objetivo do trabalho é apresentar a história de São José, da sua juventude e a escolha da sua profissão.
coração de pai. Assim José amou Jesus, com um coração de esposo, guardou Maria toda em Deus. Como o Senhor Deus fez com Israel, assim José ensinou Jesus a andar. Em ti, José, tocamos a ternura do Pai. Em ti, José, tocamos o Pai. Ó São José, fiel protetor. Todos os pretendentes ficaram encantados ao verem as virtudes angelicais de Maria, e todos desejavam ardentemente a sua mão. Eles traziam consigo o bastão, e sumo sacerdote pediu a Deus que fizesse florir o ramo daquele que deveria desposar a Virgem de Nazaré. Nesse momento, a vara de José foi a única a florescer, sendo o único escolhido para se casar com Maria. Como a menina tinha apenas 14 anos, continuou a morar na casa dos seus pais, até o momento em que deveria habitar com seu esposo. Foi exatamente neste período que o anjo do Senhor apareceu a Maria e, por obra do Espírito Santo, ela concebeu o nosso divino Redentor. Voltamos, e com a Carta Apostólica Patris Corde, os alunos do 8º ano puderam analisar e conhecer José, o esposo da Virgem Maria.
família. Somos uma família muito legal. Meu irmão é um pouco bagunceiro, mas eu gosto muito dele. Minha mãe é muito esforçada no trabalho e cozinha bem. Meu pai é muito dedicado com todos. Na verdade, hoje eu vim falar mesmo sobre a família de Jesus. Isto mesmo. Papa Francisco, em uma de suas cartas apostólicas, diz assim: Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está São José. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. O primeiro educador de Jesus, na sua infância e na adolescência. O que podemos aprender com o exemplo da família de Jesus, Maria e José? O Papa Francisco nos ajuda a responder essa pergunta. Vamos conferir? A família é uma comunhão de amor na qual aprendemos a viver em sociedade. A família nos mostra a beleza do Evangelho e do estilo de vida que nos propõe. A família transmite a fé e nos desperta a vontade de conhecer e ficar próximos de Deus. A família nos ensina a cultivar a fraternidade, a sensibilidade social e a defesa das pessoas frágeis. A família de Jesus não foi uma família estranha, distante das nossas famílias. Ao contrário, as pessoas que conheciam Jesus se perguntavam: ele não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Isso confirma que era uma família simples, próxima de todos, que a Sagrada Família abençoe todos nós. Ao se realizar a grandiosa obra de encarnação do Verbo, o arcanjo Gabriel continuou as suas palavras e comunicou a Maria o grande mistério que nela iria se realizar. E depois que ele afirmou: faça em mim segundo a vossa palavra, tornou-se por obra do Espírito Santo ela, Maria, a mãe de nosso Redentor. Deus, porém, quis provar a fé de São José e não deu a ele de imediato o conhecimento do que havia acontecido. Naqueles dias, Maria se dirigiu à casa de Isabel, sua prima, onde permaneceu por 3 meses. Quando voltou para casa, São José percebeu que ela estava grávida. São José conhecia inteiramente a virtude e a santidade puríssima de sua esposa. E por isso, São José nunca suspeitou da integridade de Nossa Senhora. Mas, se ele fosse interrogado pelas autoridades, não saberia explicar o que havia acontecido e nunca poderia mentir diante de Deus. Então, o que fez? Resolveu ir para longe, a fim de que ninguém pudesse acusar a Santíssima Virgem nem colocá-lo contra a parede, perguntando o que havia acontecido. Já pronto para partir, deitou-se tranquilamente para dormir. E durante a noite, segundo o evangelista, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como esposa, porque isso que nela se operou e obra do Espírito Santo. Imagine a alegria que tomou conta da alma de São José ao conhecer a sublime missão a que foi chamado. Ele cresceu ainda mais em amor e veneração à sua esposa, aquela que por sua fé seria o tabernáculo vivo do Messias. Naquela época, o imperador romano decretou um recenseamento, censo, de todos os povos subjugados ao seu poder, onde cada cidadão era obrigado a se apresentar na sua cidade natal. Tendo São José nascido em Belém, viajou para lá em companhia de Maria, sua esposa, que já estava no último mês de sua gravidez. Belém estava com uma grande movimentação de pessoas e, por essa razão, não encontrou nas casas de parentes e amigos um local para se abrigarem. São José estava aflito, pois havia recebido Deus a missão sublime de ser o guardião do Messias, o guardião do Filho de Deus encarnado. Não encontrava um lugar onde o menino pudesse nascer. Não encontrando alternativa, direcionou-se a uma gruta onde ele, quando era pequeno, muitas vezes havia ido brincar. Nesse local havia uma estrebaria para os animais e foi aquele local escolhido para o nascimento do Salvador da humanidade.
grande lição para nós. Os caminhos de Deus são traçados por Ele, onde ficamos perplexos diante das dificuldades, assim como aconteceu com São José. São José estava sem saber o que fazer. Não sabia como encontrar um lugar decente para que sua esposa pudesse dar à luz. Não se sabe quando São José partiu dessa terra, mas ele foi declarado pela Igreja patrono da boa morte, pois no momento em que ele se despediu desta vida, tinha ao seu lado nada menos que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo para o acompanhar. Não existem relíquias de São José, nem se sabe onde ele foi sepultado. Muitos autores e grandes teólogos defendem, inclusive, que São José foi levado de corpo e alma para o céu. Que o exemplo de São José seja para todos nós um modelo para ser seguido em cada dia da nossa vida. O foco do estudo dos alunos do 9º ano foi José, o pai adotivo de Jesus. Neste tema foram desenvolvidas pesquisas da história e narrativa bíblica, cronologia e locais por onde São José passou. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Oi, meu nome é Bruna Pontes Leal, eu sou da turma 902 e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho para a Feira de São José e vou mostrar a ligação que existe entre a música e os planetas. A ligação entre a música e os planetas. Hoje eu vou falar da música das esferas, que é uma teoria que surgiu com os pitagóricos que acreditavam que os planetas produziam sons, e esses sons estariam relacionados com a proporção aritmética das órbitas desses planetas em relação à Terra. Isso tudo foi pensado para explicar o funcionamento dos cosmos, porque para eles é algo de origem divina e um mecanismo unificado. Esses sons que os planetas produzem se dariam na relação entre a Terra e os corpos celestes visíveis. Mas quais seriam essas esferas celestes que eles estavam se referindo? Era o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, sendo que cada uma dessas esferas celestes daria uma nota da escala musical. Mas afinal, a gente escuta esses sons? A resposta é não. Nós, humanos, não fomos feitos para ouvir esses sons. Nosso organismo não seria capaz de distinguir um som divino, apenas o nosso intelecto. Essa teoria vai influenciar o mundo da música por muitos séculos depois. A explicação do que é música e a função da música para os pitagóricos se daria entre a razão da moral, da metafísica e da cosmologia. Como já dito, essa teoria se repercute por muitos séculos. Primeiramente, foi Platão que quis retomar essa ideia nos diálogos da República e do Timeu. E após isso, Santo Agostinho também vai utilizar dessa mesma teoria. Isso vai influenciar as regras musicais do Renascimento. Os planetas produzem ou não produzem sons? Então, todo mundo sabe que o som não se propaga no vácuo, certo?
Então, como a gente iria saber que os planetas produzem sons se o som não se propaga no vácuo e, portanto, não chegaria até a gente e a gente não conseguiria ouvir esse som? Bem, esses movimentos que os planetas fazem chegariam até nós através de uma radiação eletromagnética, mas nossos ouvidos não foram feitos para ouvir esses sons eletromagnéticos. Por isso, a NASA inventou a radioastronomia, um aparelho que consegue captar essa radiação eletromagnética do sistema solar e traduzir para uma linguagem auditiva, ou seja, que nós conseguiríamos escutar. Então, sim, através desse aparelho que a NASA inventou, a gente consegue ouvir os sons dos corpos celestes presentes no nosso sistema solar. Falar que os planetas produzem sons é uma coisa, mas será que eles produzem música? O conjunto desses sons daria alguma música? Mais recentemente, a NASA descobriu uma estrela, a TRAPPIST-1, que é um sistema composto por 7 esferas celestes, todas mais ou menos do tamanho da Terra. Mas tinha um problema nesse sistema. Todos esses corpos celestes orbitavam muito perto um do outro. Quando a NASA foi tentar simular como seria esse sistema, os planetas se colidiriam e se explodiriam. Então, como esse sistema funciona? Foi aí que os cientistas descobriram que esses planetas estariam alinhados por uma cadeia ressonante. Cada planeta demoraria um certo tempo para dar a volta na estrela principal proporcional ao próximo planeta. E aí eles captariam os sons desses movimentos, traduziram para os nossos ouvidos e tiveram que aumentar o sinal em 212 milhões de vezes. Assim, descobriram que aquele sistema praticamente produzia uma música. Contudo, aprendendo sobre a música das esferas, descobrimos se os planetas produzem sons e se nós somos capazes de ouvi-los. Oi, eu sou Sofia Mariana Esteves, eu sou da 902 e hoje, para o Projeto São José, eu vim explicar para vocês a ligação entre as ondas sonoras com a música. Ondas sonoras. O que são ondas sonoras? É o segmento da física que interpreta o comportamento das ondas sonoras audíveis frente aos diversos fenômenos ondulatórios. Existem tipos de ondas, que são elas as ondas mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar, as ondas eletromagnéticas, que se propagam tanto na matéria quanto no vácuo, e também existem as ondas periódicas, que são ondas geradas por fontes que executam oscilações periódicas, ou seja, que se repetem em intervalos de tempos iguais. Em uma onda periódica, temos 6 elementos, que são eles: a crista, o ponto mais alto, o vale, os pontos mais baixos, a amplitude, que é a distância da posição da corda em repouso ao topo da crista ou ao ponto mais baixo do vale, o comprimento de onda, que é a distância entre 2 cristas sucessivas e 2 vales sucessivos. A distância também é equivalente ao comprimento da onda, simbolizamos o comprimento da onda pela letra grega lambda. O período, que é o tempo gasto para produzir uma oscilação completa, ou seja, é o tempo em que a fonte gera um ciclo de subida e um de descida, e a frequência, que é o número de oscilações completas geradas por uma unidade de tempo. Definimos a frequência como sendo o inverso do período, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades, a frequência nada mais é do que o número de voltas dadas por cada segundo. Por exemplo, se um disco efetua 10 voltas por segundo, dizemos que cada volta é 1/10 de segundo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de frequência é em hertz, representado por Hz. Uma frequência de 20 Hz indica um objeto gira em taxa de 20 voltas por segundo. A frequência é indicada pela letra F. Matematicamente, temos que o período e a frequência são dadas respectivamente por t igual a 1 sobre f e f igual a 1 sobre t. Mas o que é som? Você sabe o que é som? A produção do som está relacionada com as vibrações de matérias. Ao falarmos, vibramos nossas cordas vocais. Das fontes sonoras até as nossas orelhas, as vibrações possuem ondas que se propagam no meio material, sólido, líquido e gasoso. O som movimenta as moléculas do ar transferido
transferindo dessa forma energia de um ponto a outro do espaço. Qual a velocidade do som? Já sabemos que as ondas sonoras se movimentam com a velocidades diferentes, dependendo do meio. Como o som se propaga de molécula para molécula, então, quanto maior a densidade do meio material em que o som se propaga, visto que as moléculas estão mais próximas entre si, facilitando a propagação. Qualidade do som, intensidade sonora. A qualidade permite diferenciar o som forte de um som fraco. A intensidade do som está relacionada com a energia que a onda transfere e com a amplitude da onda. E a altura do som, a qualidade que permite diferenciar um som agudo, alta frequência, de um som grave, baixa frequência. A altura do som depende apenas da frequência da fonte emissora. As notas musicais possuem diferentes, isto é, cada nota possui uma frequência característica. E esse foi o nosso trabalho para o Projeto São José. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! Oi, gente, eu sou Giovana, da turma 902. O Eric e eu, no Projeto São José, nós vamos falar um pouco sobre a matemática na música, ou seja, o que a matemática tem a ver com a música, como ela está situada dentro da música. Então, espero que gostem. Oi, gente, eu sou o Eric, da turma 902. Eu e a Giovana, no Projeto São José, vamos falar um pouco sobre a matemática na música e a história. A matemática e a música têm funções muito diferentes na sociedade. No entanto, estão mais intimamente relacionadas do que geralmente se pensa. A música, com toda a sua paixão e emoção, também é baseada em relações matemáticas. Noções como a de oitava, acorde, escala ou tonalidade podem ser desmistificadas e compreendidas logicamente usando a matemática. Pitágoras desenvolveu a primeira escala musical com base matemática na história ocidental. Pitágoras, quem foi? Pitágoras foi um matemático e filósofo muito importante para a história. Foi ele que descobriu que as notas musicais eram obtidas fazendo as cordas vibrarem em diferentes comprimentos. Monocórdio foi um instrumento construído por Pitágoras para estudar a música mais a fundo, conseguindo desenvolver notas e acordes. Escala pitagórica. Uma sequência de cálculos simples envolvendo as operações aritméticas básicas resulta na escala pitagórica. Escala musical. A escala musical nada mais é do que uma sequência de sons disposta de forma ascendente ou descendente de acordo com a frequência na qual se fundamenta a música. Bom, agora que já sabemos um pouco mais sobre a música, vamos ouvir uma canção que fala sobre São José, pai adotivo de Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Jornal Tribuna da Fraternidade, edição São José. Fiquem com o vídeo Meu Bom José. Até a próxima edição. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria.
Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria.